Você já ouviu alguém dizer, essa tarefa eu consigo fazer em 2 dias e 3 semanas depois essa tarefa ainda está lá no quadro? Bem-vindo ao mundo das estimativas em um projeto de software. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre as estimativas ágeis, um dos assuntos mais polêmicos e ao mesmo tempo mais importante dentro dos projetos Scrum. Se você trabalha com agilidade, você já sabe, aqui a gente não chuta prazos, a gente aprende, evolui e ajusta de acordo com os dados reais. Mas vamos juntos entender um pouco melhor como fazer isso de uma forma leve, prática e, por que não, divertida. A primeira pergunta é, por que estimar é algo tão difícil? E vamos começar com a verdade nua e crua. Estimativa não é promessa, é percepção e esforço baseado no contexto atual. O problema de tudo é que por muitos anos as empresas cobraram as estimativas como se fossem compromissos inquebráveis e com isso acabaram surgindo vários medos dentro dos times. O primeiro deles e o maior de todos é o medo de errar. As pessoas passaram a cada vez mais ter medo de fazer qualquer tipo de estimativa, pois tinham medo de ser represadas por causa de um erro no momento de fazer elas. O segundo, que tem um pouco de relação com o primeiro, é o medo de ser cobrado. Depois de fazer a estimativa, elas acabavam sendo cobradas cada vez mais para poder atingirem aquilo que elas tinham falado. E o terceiro, que acontece sempre, que as pessoas acharem ou terem uma percepção de serem incompetentes. Só que o ágil, ele ensina outra coisa. Errar rápido é melhor do que você tentar acertar o impossível. Estimativas ágeis são como se fosse um GPS em construção. Quanto mais você anda, mais precisa elas ficam. E tudo isso começa com uma boa abordagem. Mas então, o que são as estimativas ágeis? No mundo ágil, a gente não trabalha com certezas absolutas. A gente trabalha com probabilidade, comparações e aprendizado contínuo. É por esse motivo que a gente usa estimativas como estimativas relativas, como os story points, t-shirt sizing, como PMIG, Planning Poker ou a própria análise de Throughput no Kanban. Todas elas têm o mesmo objetivo, ter previsibilidade com segurança e margem em adaptação. Atualmente, os Story Points é o rei das estimativas no Scrum. Mas você já ouviu falar nesse tal Story Points? Ele é uma forma de você estimar que não leva em conta dias ou horas, mas sim o tamanho relativo do esforço. E como fazer isso? É como se você dissesse o seguinte, essa tarefa aqui parece um trabalho de médio esforço. Aquela dali é um trabalho de baixo esforço. E essa outra aqui é o dobro dessas duas. Para isso, a gente acaba usando a sequência de Fibonacci, que é 1, 2, 3, 5, 8 e por aí vai. Esse salto entre os números ajuda você a fazer uma estimativa melhor, levando em consideração as incertezas. Se você tem dúvida entre o número 8 e o número 13, é porque você tem um risco, e risco é custo. É bem legal ver dessa forma, não é? A matemática da incerteza acaba trabalhando ao nosso favor. Mas levando em consideração isso, talvez você se faça outra pergunta. Como eu vou fazer essa estimativa? E, por exemplo, como eu posso fazer isso com o Planning Poker? Nesse momento, é a hora de entrar em prática. Planning Poker é a forma mais comum e mais divertida de você fazer as estimativas em Story Points, principalmente colocando eles dentro de um time Scrum. Funciona basicamente assim. Alguém lê uma história do backlog, o time todo vai lá e tira suas dúvidas para poder ver se todos entenderam aquele contexto. Cada pessoa escolhe uma carta, que é representada por um Story Points, que acha justo para aquela história, e ao mesmo tempo, no final, todos viram essa carta juntos. A partir daí, a gente tem alguns pontos. Se o time tiver consenso, ótimo, estamos indo no caminho certo. Se for algo muito diferente, como pontuações muito baixas com outras pessoas pontuando muito alto, a gente abre um momento para diálogo. Nessa etapa, as pessoas se perguntam por que você colocou tal número e você colocou outro número. E a gente tenta, nesse mesmo momento, fazer com que todos passem o seu ponto de vista sobre o que entenderam sobre aquela história. Esse tipo de conversa é muito importante, porque ele evita qualquer tipo de ruído. Além disso, ele alinha todos os tipos de entendimento e evita qualquer tipo de problema na execução daquela tarefa. No final das contas, a estimativa acaba sendo um exercício de clareza coletiva e não fica sendo só um chute solitário. O problema disso tudo é que vem aquela pergunta no final: aonde vai entrar o tempo? O meu stakeholder ou o meu cliente quer saber. E nesse momento você deve estar pensando o seguinte: beleza, como que eu vou explicar para o meu gestor que 5 pontos são 5 dias? Para isso é muito simples. A gente usa o velocity, ou a velocidade da equipe. Se uma sprint anterior o time entregou 20 pontos e você tem 4 sprints até o prazo final do projeto, você tem uma estimativa empírica de entregar 80 pontos naquele período. O problema disso tudo é que isso não é um compromisso rígido, é uma previsão que foi baseada em dados reais. E com o decorrer do tempo,
você consegue melhorar essa previsão. Lembra que quanto mais tempo você tem rodando dentro de um projeto, fazendo as estimativas, sejam com Story Points ou outro tipo de estimativa, mais dados você tem. E com o decorrer do tempo, esses dados vão se tornando mais sólidos e você consegue ter previsibilidade ainda melhor dentro do seu time. Muitas pessoas se perguntam quando a gente pode usar o The Short Size, que é aquela estimativa P, M, G, GG, ou por aí vai. Antes de sair estimando em pontos, você pode usar uma abordagem um pouquinho mais rápida. E é aí que entra essa estimativa. Porque sim, é muito mais fácil você comparar as coisas baseado em tamanho de camiseta. Não concorda? Pegue, por exemplo, P são histórias simples, M são histórias médias, G são histórias grandes e GG são histórias extremamente grandes. Isso te ajuda a ter uma noção rápida de esforço, especialmente se você estiver fazendo uma reunião de planejamento de release, que representa períodos muito maiores. Depois disso, quando a história estiver mais clara, aí sim, você vai lá e faz as estimativas com os Story Points. Eu vou deixar aqui para você algumas dicas de ouro para você poder estimar com qualidade. A primeira delas é estime com o time. Nunca estime nada sozinho. Estimativa é conversa e cada pessoa tem uma visão. Só todo mundo junto é possível enxergar tudo que realmente está acontecendo. A segunda delas é escreva histórias mais claras. Histórias mal escritas acabam virando um caos. Tente usar o INVEST para poder categorizar histórias como, por exemplo, estimáveis, valiosas, independentes. Separe também a estimativa de compromisso. Lembre muito do que eu falei lá no início. Story Point não é compromisso. É um indicador de esforço, risco e incerteza. O quarto ponto é refatore as estimativas sempre que possível. As histórias elas mudam e o aprendizado também. E tá tudo bem se você parar antes da sprint começar para poder ajustar alguma estimativa. O quinto item e o mais importante é acompanhe o velocity do seu time, mas com sabedoria. O velocity ele é uma métrica de time e não de pessoas. Então use bem ele para poder prever as coisas e não para criticar ou pressionar as pessoas. Isso pode acabar gerando um problema enorme no seu time que depois se torna muito complexo de reverter. Mas uma última pergunta que eu deixaria para responder para vocês é: quando não estimar? O método No Estimates, por exemplo, ele traz uma ideia de que ao invés de você estimar, você apenas faz o seguinte: quebra tudo aquilo que você tem na sua fila de backlog em histórias pequenas e parecidas, meça a entrega do que é possível e provável e com base nisso você estima o que é possível ser entregue naquela sprint. Nesse cenário, você acaba tendo menos focos na previsão. Por outro lado, você tem muito mais foco na entrega contínua e na adaptação real do trabalho. Eu vou terminar esse vídeo com uma frase muito clássica. Estimativas não é sobre prever o futuro, é sobre criar alinhamento, clareza e confiança para tomar decisões melhores. Quando são bem feitas, elas ajudam o cliente a confiar mais e ao time planejar ainda melhor. E o melhor de tudo, todo mundo dorme tranquilo no final da história. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Como prometido, ele faz parte de mais um dos vídeos que eu tô falando sobre um pouquinho de agilidade. Fica aqui no canal, não esquece de se inscrever, comentar aqui embaixo se o seu time está estimando da forma certa ou se você conhecia algum desses métodos de estimativa. E daqui a pouquinho eu vou aparecer aqui com mais um vídeo sobre esses assuntos para você. Fica com Deus e até a próxima.